Mas o que Belinha e suas amigas gostam mesmo é de brincar de estilistas. Elas rolam nas flores de diferentes cores até ficarem com o corpo coberto de pólen. Depois, retiram os grãos devagarinho, criando trajes diferentes. No início da primavera, quando as flores começam a desabrochar, as abelhinhas mostram seus modelos de pólen para todos. É o desfile das abelhinhas. Esses são alguns dos trechos do livro infanto-juvenil O Desfile das Abelhinhas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela escritora Ana Lúcia Schmidt, com ilustrações da Gil e do Doug. Os três aqui nos brindam com as suas presenças no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, e mais uma edição do nosso Café com Letras. De imediato, saúdo a cada um de vocês. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Perto do microfone. Assim, tá bom? Isso, quando cada um de vocês forem falar. E eu já gostaria de começar questionando a autora. Como que foi a elaboração do próprio enredo, as pessoas que tiverem a oportunidade de ler ou que ainda não leram, enfim. O enredo ele tem uma certa lógica, ele vai fazendo uma apresentação da Belinha, do contexto das abelhas, e depois nós vamos entrar em mais outros aspectos do próprio trabalho em grupo, da questão da vaidade, de manter uma equidade entre o próprio grupo ali, enfim. Como que se deu o pensamento, a idealização do roteiro em si da obra? Bom, eu sou apicultora há muito tempo, desde novinha, e sou apaixonada por esses bichinhos, e elas brincam com pólen, elas se vestem com pólen quando chega a primavera. Então, quando eu idealizei essa história, me lembrei muito da minha infância, da minha juventude, que a minha escola fazia um desfile de abelhas, não, de crianças, né, na primavera. Então, olhei as abelhinhas com pólen. Tipo, gente, isso dá uma história, e é uma história bonita, porque trabalha com polinização, trabalha com a natureza, que é uma coisa que eu sou apaixonada. O pólen é a matéria-prima por meio da qual as abelhas produziam mel. Não, exatamente. Mas elas se valem disso, né? Elas produzem o mel a partir do néctar. E o pólen, a flor tem pólen e tem néctar, né? Então, o pólen serve como proteína para as abelhas, mas o mel é feito do néctar das flores. Do néctar das flores. E isso tu observas de forma objetiva, visível. Essa cobertura do pólen. É lindo, porque as abelhas têm nas pernas um tipo de um bolso que se chama corbícula, e elas vão colhendo o pólen e armazenando nessas corbículas. E aí, dependendo da flor que a abelha visita, tu vai ter um pólen quase branco, ou um pólen mais cor amarelinho, bege, outros bem avermelhados. É muito lindo, é muito lindo. Isso, eu até fui... Que fantástico isso. Fui com minha filha um dia olhar as abelhas, e ela disse: mãe, olha, elas parecem que elas estão de pantufinha. É muito lindo, assim. Mas isso a olho nu. Sim, quando tem contato ali. Sim. Pô, que interessante. Eu lembro que em aulas de biologia, por exemplo, os professores falavam: nós andamos aqui na beira da praia, enxergamos isso, aquilo, daí, mas nunca vi isso. Não, o biólogo ele é treinado para enxergar, que é o teu caso, né? Trabalho com apicultura, então não vai lá, é uma abelha. Não, peraí. É uma abelha com essas características, a outra é... Com certeza, a gente já enxerga ali... Enxerga em todos os detalhes, né? Quem trabalha com abelha sem ferrão, que são inúmeros as espécies que existem, eles sabem dizer direitinho. Inclusive, quando eles se encontram em congressos, eventos mais científicos, eles tratam essas abelhas pelos nomes científicos, porque... em um determinado local do país, eles conhecem como alemãozinho, a jataí. E outros é jataí. E assim vai indo. Então, mas quem tem o olho treinado, ele sabe exatamente como enxergar, né? Então... Por exemplo, só por curiosidade, para quem está nos acompanhando, eu também não domino isso. Tudo bem, todo mundo sabe que as abelhas produzem mel, ok. Mas
as que não têm ferrão e as que têm, qual é a diferença, além de, claro, do próprio ferrão que causa a lesão, né? A abelha, em tese, quando usa o ferrão, ela morre, né? Sim, pela picada, mas funciona como um alerta, digamos assim, para as demais. É defensivo, né? Ela é defensiva. E quem não tem, como é que fica? Quem não tem, elas são defensivas, elas não são agressivas. Ah, entendi. Então, as abelhas sem ferrão são abelhas nativas do Brasil, todas que têm um nome indígena, mandaçaia, manduri, jataí, esses nomes indígenas são abelhas do nosso país. E as abelhas com ferrão são abelhas que vieram da Europa, principalmente, depois mais tarde da África, quando a corte chegou no Brasil, e aí eles precisavam de cera para fazer as velas, e aí eles trouxeram as abelhas italianas e alemãs para o Brasil, porque essas abelhas tinham maior produção de cera. Foi assim que foi introduzida esse tipo de abelha no Brasil. Mais tarde, um cientista foi na África, trouxe algumas amostras de enxames para o Brasil para conhecer melhor, para estudar. E aí há histórias de que essas abelhas escaparam do controle e aí, como é que chama? Cruzaram, obrigada. Cruzaram com as italianas e alemãs que tinham aqui. E aí fizeram as abelhas africanizadas, que aí é o pavor da população, que hoje já não existem mais as abelhas africanas, como vieram, né? Agora já são africanizadas, são abelhas, ainda são muito defensivas, mas menos do que as que apavoraram no início do... Fazendo um mosaico aí entre os ilustradores, à direita de quem está vendo na tela, seguindo a sequência, à esquerda, claro, da autora, mas à direita de quem está vendo pela tela, a Gil e o Doug, que são os ilustradores. Aqui, tentando ilustrar um pouco do que a Ana Lúcia falava, nós temos literalmente, no trecho em que eu comecei lendo para a abertura do programa, a abelhinha aqui praticamente tomando um banho de pólen aqui. Ela está mergulhada na flor. Como que se deu também esse processo de vocês, na medida em que vocês estão ilustrando uma obra não só de uma escritora que se predispõe a, digamos assim, usar a abelha como alegoria para uma história infanto-juvenil, mas só que entende também de abelha. Então, vocês tiveram que materializar isso. Eu lendo achei muito curioso. Agora, fazendo a entrevista, eu fiquei ainda mais, digamos assim, surpreso, né, de ver tanto domínio com relação ao universo das abelhas. Então, a gente estudou as abelhas, né? A Ana apresentou um livro maravilhoso de abelhas para a gente comprou, daí começou a estudar elas. E nós também queríamos trazer um pouquinho de características um pouco diferente do que tem nos livros tradicionais, assim, sobre infantis, né? Sobre abelhas, que é aquela abelhinha de bolinha. Então, essa estilização que é tanto usada, a gente tentou dar uma fugida disso, até para que as crianças experimentassem novas formas de reproduzir essa abelha. E, ao mesmo tempo, a gente tinha, então, esse desafio de trazer a abelha, mas também de estilizá-la, porque nós estamos falando de uma história lúdica, nós estamos falando de um universo onde as abelhas são estilistas. Então, a gente trouxe uma humanidade para elas, assim, elas têm rostinhos, elas têm, assim, uma característica um pouco humanoide, assim, nelas. E tem, por exemplo, aqui, já folheando a obra, uma ideia mais aproximada, mas aproximada não de sentido, mas aproximada realmente de posicionamento, em que a abelha vai tomando curvas e colorações diversificadas, de certo modo dialogando com o que a Ana Lúcia colocava, assim, de que olhando de pertinho você vai ter nuances do que aquele que simplesmente olha, aquilo ali é uma abelha, pronto. Como se todas as abelhas fossem iguais. Então, eu gostaria de ouvir do Doug também esse capricho de vocês no que, por exemplo, em algum momento a abelha está ali só voando de uma forma distanciada e quando vocês aproximam, assim. Aqui, por exemplo, é quase que uma abelha espelhada, por exemplo. Ela está no espelho ali, né? A gente traz essa questão dessa proximidade justamente no momento mais tenso entre elas, que é quando elas têm o conflito de que umas querem fazer um desfile de competição
e outras não querem, né? Então, daí a gente aproxima elas e nesse momento a gente consegue colocar mais detalhes, a gente vê já uma formação das roupas delas, né? Daí foi a vez da Gil dar uma de estilista, né? E fazer todos os enfeites dessas abelhinhas aí. E então, nesse momento, a gente consegue realmente ver mais esses pelinhos delas, esses detalhes que elas têm, né? Que quando a gente olha na natureza, a gente fica encantado, né? Na nossa casa, a gente tem muita abelha. E a propósito disso, não sei, pela minha visualização como leitor, né? Porque depois disso, mesmo de forma distanciada, aí já há uma nuance mais destacada, digamos assim, nas características. Por exemplo, essa abelha aqui, ela já vai toda polinizada, digamos assim, se pudermos usar esse termo, quase como se fosse uma tira ou uma blusa como a Gil está usando ali, estampada, variando as cores, a abelha reproduz isso. Antes de continuarmos com o nosso bate-papo, nós vamos chamar uma matéria que fala sobre o ato de escrever e que, a propósito disso, tem a Gil e o Doug como uns dos entrevistados. Roda a matéria aí. Quantas vezes vivemos situações surpreendentes que nos fazem pensar: nossa, essa história daria um bom livro. O tempo passa e a ideia acaba ficando apenas no imaginário. Mas não existe hora ou momento certo para isso, nem muitos requisitos complicados, apenas a força de vontade. Escrever um livro significa deixar um legado, colocar para fora tudo que te representa. Cada pessoa pode escrever o seu livro, mas quais são as barreiras do mundo de hoje? Quem? Onde é que eu publico? Custa caro? Barreiras que a pessoa diz, eu não vou escrever. E a outra pergunta, quem é que vai ler? Então, e o livro está morrendo, então tu vê quantos itens que eu tenho que tirar para eu vencer essa batalha. E eu acho que nessa batalha, muito interessante, é alguém ter um sonho. Eu quero escrever sobre a minha vida, ou a vida do meu pai, ou a vida de quem me traiu, ou a vida de quem me amou. Eu quero escrever. E precisa encontrar uma pessoa que gosta de fazer essa reciclagem emocional por meio da palavra. Professora há mais de 50 anos, Magda trabalha como fonte de combustível para os sonhos. Foi assim para a dona Iracema, que é costureira da Prof há muito tempo. Não precisaram de muitas conversas entre elas para que o desejo de escrever um romance fosse uma realidade, mesmo tendo concluído apenas as séries iniciais do ensino fundamental. Esse sonho eu já tenho ele de muito tempo. E ela disse, você tem uma história muito bonita, você tem que contar essa história. Aí eu disse, mas eu contar uma história? Aí passou uns dias e eu vim de novo. Ela me pediu, já começou a escrever o livro? Eu disse, mas a senhora está acreditando que eu vou escrever um livro? Ela disse, sim, você tem que escrever, é uma história muito bonita. E ali eu comecei. As inseguranças da dona Iracema também foram vividas por Jean, mas de um jeito diferente. Jean foi incentivado pela professora Magda a concluir o livro O Leão da Montanha após 10 anos de produção. O escritor é diagnosticado com paralisia cerebral. Teve medos, entre eles o de que as últimas páginas do livro nunca chegassem. Ao longo da vida, teve que abrir mão de muitos sonhos, como de ser médico e psicanalista. Mas o incentivo e a ambição fizeram com que as limitações físicas não o impedissem de ser um escritor. O resultado disso, uma autobiografia feita apenas com as pontas dos pés. Esse Giancarlo que você está conhecendo, ele é muito diferente daquele de antes do livro. Ele é um tanto mais corajoso. Duvido você ler um livro desses e não ficar curioso com os bastidores desses desenhos. O ilustrador, ele é um personagem fundamental na criação de um livro. Ele é quem dá imagem, cor e formas à ideia do texto, ou até mesmo conta uma história inteira com ilustrações. E por aqui, a magia começa assim.
a Gil trabalham há 13 anos juntos, mas foi há 11 que aprenderam a colorir o texto. Além de auxiliar escritores com mais de 20 obras produzidas, tem produção própria, com texto e arte em 3 publicações. Para eles, a arte se faz presente em cada detalhe. A ilustração, ela trabalha com os ritmos da obra, ela aprofunda os universos da obra, porque a gente está trazendo o universo visual daquele texto. Então, tu pode aprofundar muito, assim, aquele cenário, onde é que está aquele personagem. Tu pode aprofundar questões que o texto não tratou. E, ao mesmo tempo, tu pode deixar lacunas para que aquela pessoa que está lendo a imagem também, consiga imaginar junto contigo. Então, a ilustração, ela permite que a gente voe muito mais longe. Escrever com palavras ou com desenhos é uma válvula de escape que usamos para deixar fluir o que não cabe mais dentro de nós. Para isso, é preciso encontrar pessoas que vejam o texto além das palavras. Que a tua palavra vem de ti, vem da tua inteligência, das tuas emoções, mas eu vou te dar um remedinho para tu melhorar isto, seja na composição verbal, seja na composição oracional, seja no significado da palavra, qualquer coisa funciona. Então, é um trabalho que eu diria, dentro do meu restrito campo, um médico que quer curar a palavra, se consegue, né? Porque também eu não sei, não pensa que eu sei muito, mas eu sei muito da minha vivência. Depois dessa bela matéria da repórter Taiane Irigoyen e de toda a nossa equipe técnica da TV Câmara, digamos assim, abrimos um parêntese aqui na abordagem de O Desfile das Abelhinhas. Eu gostaria de uma impressão de vocês, porque há uma peculiaridade aqui também. A escritora Ana Lúcia estreia, digamos assim, não havia escrito um livro antes. A Gil e o Doug já são mais experimentados, tanto uma variada gama de ilustrações aqui, muitos escritores que já foram entrevistados por mim no Café com Letras, tem vocês como os ilustradores, além de vocês também serem autores completos. Eu sempre vejo o ilustrador como um coautor, tão autor quanto o escritor. Então, eu gostaria primeiro da Ana Lúcia, como que foi essa experiência e também o fato de conviver com ilustradores tão experimentados, se isso também te ajudou. Bom, a experiência de escrever é única. A gente constrói, a gente se descobre um escritor quando a gente começa a escrever. Já fiz algumas oficinas literárias, sempre gostei de escrever, sou da área de comunicação, não só apicultura. Eu me formei em comunicação social. Mas, enfim, nasceu o livro para contar essa história maravilhosa, né, que eu adoro, das minhas fadinhas aladas. E faltava alguém para ilustrar. E aí eu tive a felicidade de conhecer o trabalho deles. E eu chamei eles, a gente começou a conversar. Eles já tinham feito alguns outros livros. Me lembro que eles falaram... a gente já fez livros sobre louva-a-Deus, sobre balão, sobre, enfim, vários seres alados, mas abelha não. Então, fechou, vamos fazer. E também foi uma novidade para vocês, né? Foi maravilhosa a novidade, né? Porque a gente também é encantado com as abelhas. E, como o Doug disse, a gente tem lá em casa, então a gente admira muito, fica cuidando delas. E tu comentavas, inclusive, de uma intenção de vocês de variar os traços geralmente empregados para as abelhas, né? Num circular mais genérico, né? Vocês aqui trabalharam formas até ovaladas, em alguns momentos um pouco mais estreitinho e tal, né? Isso, a gente, nós somos, além de, a nossa formação, além de artista, é de educador, né? Então, a gente vê também como uma oportunidade de trazer novos universos para as crianças que vão acessar esses livros. Então, nas nossas ilustrações, a gente procura ter esse cuidado de sempre aprimorar essa oportunidade visual que elas têm com a ilustração. Então, a gente se esforçou para encontrar uma abelhinha que fosse única, né? Porque a história também é única, então merecia abelhinhas únicas. Eu gostaria de ouvir, num primeiro ponto, algo que o Doug também já tratou, do desafio de ilustrar a parte de tentativa de competição entre as abelhas, e há um aspecto educacional
em que as próprias abelhas vão se conscientizando do constrangimento que poderia ser causado por aquelas abelhas que perdessem num concurso daquela mais ornamentada com pólen, digamos assim. Como que foi também pensar isso, de passar um recado de que é possível harmonizar a aparência, o senso de grupo, sem necessariamente uma competição por meio da qual, obviamente, haverá vitoriosos e derrotados? Olha, como apicultora, uma das coisas que mais me chama a atenção é o espírito de cooperação, né? Porque as Exato. colônias, elas não tratam a abelha como um ser, mas a colônia inteira é um ser. Grupo. Então, isso aí é inerente. A gente não consegue pensar em abelha sem pensar em grupo. E quando a gente começou a combinar, né, conversar e como é que nós vamos fazer e tal, chegou uma hora que a Gil me falou assim, mas como é que nós vamos fazer para a Belinha ser diferente? Aí eu disse para ela assim, amiga, vocês são os ilustradores. Vocês têm toda a liberdade para criar do jeito que vocês acham que é a melhor forma. Claro. E quando a gente foi ver a prova, que nós estamos os três aqui, mas na realidade nós somos uma equipe bem maior. Tem o produtor, tem a figurinista, porque teve um projeto, não é só um livro, ele tem um projeto que está seguindo em escolas e tem outras coisas, né? E aí eles mostraram um trabalho para mim e para o João, que é o produtor, e eles disseram, o que vocês acharam? Eu disse, está maravilhoso. Eles captaram exatamente... A propósito disso, é uma ficha técnica longa aqui, exatamente. Capa, ilustração, atriz, mediador artístico, figurinista, narração. Quer dizer, tem todo um trabalho. E vocês vão se repetindo, né? Nas funções, inclusive. Algumas coisas, sim. Mas sabe que esse é um projeto. Ele tem o livro. Claro. Tem contação de histórias. Tem essa abelhinha aqui que a gente está levando para as escolas. Eu quero uma dessas também. E, sim, a gente deixa... As crianças colocam os dedinhos aqui. Olha que legal. E levam essa abelhinha para passear num aparelho lúdico que eles criaram e entendem melhor no processo de polinização, mas isso eu vou deixar para o Doug falar. Esse aparelho que a Ana está falando é aquelas casinhas que apareceram no fundo do vídeo quando a gente estava falando. Claro. Elas são cheias de flores agora em cima, né? Depois de finalizadas. E são 4 casinhas coloridas cheias de flores que as crianças ganham essa abelhinha ali, colocam os dedinhos e vão polinizando de uma flor para outra, assim. Então elas ficam faceiras, dão uma volta, querem ir de novo, né? É muito legal. E a contação de história, que a Cassi conta toda essa história para as crianças. Esse é um processo do qual também nós não falamos ainda, e aí a Ana Lúcia, que é especialista, pode me corrigir. A polinização também ajuda na própria sobrevivência das flores, né? Elas vão se tornando mais resistentes porque as abelhas deixam escapar o pólen de uma na outra, né? Algo assim. Sim, existe polinização, autopolinização, polinização cruzada. Que legal. Isso os agrônomos sabem. Os como é que chama o pessoal que agricultores e produtores rurais, eles adoram abelhas. Eles pedem para os apicultores levarem as abelhas nos pomares para ajudar na polinização. Aumenta a produtividade. Estratosfericamente, assim. Então, é muito importante ter esse tipo de bichinho no nosso meio ambiente, né? Como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma nova pausa aqui na abordagem de O Desfile das Abelhinhas e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a escritora Ana Lúcia Schmidt e os ilustradores a Gil e o Doug, eu vou pedir que de forma breve cada um de vocês compartilhe uma dica de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que cada um de vocês entenda que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão com vocês. Eu sugiro poesia. Eu acho que poesia, assim como o mel é bom para o corpo, a poesia é boa para a alma. Bem. Então, qualquer texto poético, ele é muito bem-vindo e faz bem para as pessoas, né? Então,
Essa é a minha dica. Tá bom. Adoro também. A minha dica é o Chau Tan, que é um escritor e ilustrador australiano que muito nos inspira, com certeza é um dos nossos favoritos. Ele tem um livro precioso, precioso demais, que é Contos de Lugares Distantes. Recomendo para todo mundo. Ele tem outros maravilhosos, mas esse é muito especial. E eu vou indicar um livro que está sendo lançado agora no dia 12 de outubro, na Feira do Livro. É um livro da Elô Bacichetti que a gente ilustrou, que é Zumbidos. É um livro que fala de insetos que fazem barulho. Livro inédito, então. Livro inédito. As abelhas devem estar lá, não são? Tem a mamangava. 12 de outubro, que é o Dia da Criança. Que é o Dia da Criança, isso aí. Vocês comentavam agora, recuperando e já para um desfecho do nosso bate-papo, que o desfile das abelhinhas também já faz parte de uma programação interagindo com crianças. A propósito ali, a Ana Lúcia já colocava a própria interatividade com a abelhinha ali pelos dedinhos, já com o ornamento desenvolvido pela Gil e pelo Doug. Como que tem funcionado também essa interatividade com as crianças, a receptividade delas? Porque na leitura eu observei o seguinte: para um livro infanto-juvenil, ele tem uma certa densidade de conteúdo textual. Ele não é tão breve assim na narrativa. Como que tem funcionado isso? Daqui a pouco, o envolvimento dos próprios professores, familiares, na contação de histórias. Digamos assim, é um livro que pode ser extensamente trabalhado, ele não é algo tão breve assim. Sim, a ideia é essa, realmente, né? Eu, como uma defensora das abelhas e do meio ambiente, eu quero que isso aí tenha vida longa. Então, a gente propôs, quando pensamos nesse projeto, em levar isso para as crianças, para as escolas, para a comunidade em geral, para que elas conhecessem melhor esses bichinhos e aprendessem a respeitar, porque quando a gente conhece, a gente respeita. E quando se respeita, tudo vai melhor, né? E principalmente perder o medo das abelhas, né? Com certeza. Respeito, importante. Essa é a palavra certa. Porque eu não quero que as crianças saiam por aí botando a mãozinha para as abelhas virem pousar, sabe? Eu não quero que elas vão lá nas colmeias, abram as caixas assim, porque isso aí pode ser perigoso. Tem abelha com ferrão, mas eu quero que elas respeitem, que elas saibam que existem abelhas sem ferrão, que elas podem realmente, lá no shopping em Iguatemi, está cheia de abelhas sem ferrão. Uma iniciativa louvável de alguns meliponicultores. É uma educação ambiental, né? Isso aí, essa é a ideia. Doug, gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que é sensacional esse papel da Ana e do apicultor no geral, né? Porque a gente precisa de abelhas, né, para a reprodução das plantas, né? Então é sensacional ela poder trazer isso de forma tão lúdica, assim. Estamos Obrigado juntos, né? pelo convite. Somos um enxame. Somos um enxame aqui. O enxame de educadores ambientais, em última análise, por meio da literatura. Eu poderia já encerrar, mas nós estamos com um trio. E eu acho que é possível exceder um pouco o tempinho, né? Então, de forma breve, eu vou pedir que cada um de vocês faça suas considerações finais, digamos assim, nesse bate-papo muito descontraído, proveitoso e educacional, por que não? Até porque eu mesmo, como jornalista, acabei aprendendo aqui com vocês sobre o universo das abelhas. Então, as minhas considerações finais é agradecimento, né? Agradecer. E convidar as pessoas para conhecerem não só o livro, mas as abelhas, que tenham esse olhar atento para os outros seres que convivem conosco nesse universo chamado Terra, né? Essas são minhas considerações. Também quero agradecer muito a todos vocês, a você também pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho e também pela matéria incrível, porque fortalecer a literatura é importantíssimo. E encorajar outros a também fazerem, né? Exato, exatamente, porque é a autoexpressão, né? Quando a gente escreve, quando a gente ilustra, a gente está se expressando e colocando para fora. E produzindo cultura, né? Produzindo a nossa cultura,
fortalecendo a gente. Então, parabéns. E muito obrigada. Enquanto artista, agradeço muito. Doug? Eu também agradecer o espaço, Fábio, todo esse carinho e o trabalho que fluiu tão bem com a Ana. E lembrar também para as pessoas olharem para todos os animais, assim, com esse carinho que a Ana tem pelas abelhas, né? Para todos os outros. Nós, como vegetarianos, a gente está sempre com essa pauta na frente, assim. Então, lembrar para a gente ter esse carinho num geral, assim, né? Mais uma vez, então, muito obrigado a vocês. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a escritora Ana Lúcia Schmidt e os ilustradores a Gil e o Doug, eles que nos brindaram aqui com o livro infanto-juvenil O Desfile das Abelhinhas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.